alguma. Podeis assentar. Amados, esta noite nós iremos tratar o tema sobre o violador de mentes e corpos. Quero abordar um dos temas mais complexos e profundos no meu entender. O violador sentimental. O que é que significa isto para nós entendermos o assunto que vamos falar? É um tipo de entidade espiritual afro-brasileira que atua representando a liberdade, a força e a sexualidade feminina e masculina, que pode até contrair matrimônio, pode inclusive casar-se e ter uma esposa contra a qual age como um violador, sem respeito e sem nenhuma punição. E é isto que nós iremos tratar esta noite. Observamos, amados, este violador que a Bíblia nos mostra aqui, que age sem respeito, e isto está acontecendo em muitos lares. Há mulheres que convivem com homens dessa estirpe em nome da religião, apenas cumprindo um papel para não desmoralizar ou que ninguém venha falar mal. E aqui nós vemos, amados, que por falta de uma interpretação dentro da exegese, o que Paulo escreve aos 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 6, Paulo diz: digo, porém, isso como que permissão, que é mesmo que concessão em algumas traduções, e não por mandamento. Então algumas pessoas, por não entender uma permissão apostólica ou concessão apostólica, como Paulo registra aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 6. O que nós observamos aqui nesse verso citado é exatamente pessoas que faz o apóstolo Paulo, ou seja, não por mandamento, mas por permissão, digo eu, não o Senhor. E o que é uma permissão apostólica? O que é que significa? O que Paulo quer dizer dentro do texto sobre permissão e não por mandamento, ou concessão? O que significa isto? Ou seja, são decisões que somente os líderes espirituais e maduros e experimentados podem tomar. Então esta concessão, ou esta permissão que Paulo está dizendo aqui, digo porém isto como que permissão, não por mandamentos, digo eu, não o Senhor. Então isto é uma permissão apostólica. E exatamente alguns crentes
por não conhecer esta autoridade espiritual da liderança, que ela está sendo liderada, ela acha que as decisões não têm nada a ver com a sua decisão pessoal. Quem pode ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 6. Aqui há chamado de doutrina de diversidade, que inclui as diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. O versículo 5, quem pode ler do mesmo capítulo de 1 Coríntios 12? Há diversidade de ministério. Por isso que os líderes religiosos, os pastores, cada um tem o seu ministério. Um tem um ministério de construção, é uma máquina para construções, empreendimentos. Outros é mais estudo bíblico, outros é mais voltado a curas. Então aqui nós vemos que há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo. Veja o versículo 6 do mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios. Então há diversidade de operações. Então a falta de conhecimento dos membros a respeito dos 5 ministérios propicia a falta de respeito ao líder que é enviado de Deus. Por não conhecer exatamente estes 5 ministérios, tem causado desrespeito àquilo que o líder está ensinando. Então vamos voltar aqui para o texto de 2 Samuel, segundo livro de Samuel. Observe que o texto começa dizendo, o versículo 1, que uma irmã formosa é um dos quesitos que chama a atenção de um violador de sentimentos. A formosura chama a atenção de um violador de sentimentos. Este violador é exatamente um espírito que se apodera daquela pessoa para trazer desgraça a famílias. Veja bem, o versículo 2 lido, observamos que um violador não chega da noite para o dia, não é rápido que ele chega. Você começa a ler os textos, observe que o violador, ele ganha espaço, ele ganha tempo. E trazendo para o mundo atual, tem violadores que ele finge ser santo, ele batiza, cumpre todos os requisitos, tudo que se pede ele faz, somente para levar o seu prêmio para sua casa. E o que nós vemos, alguns casais que foram atraídos
algum cônjuge que foi atraído por um violador ou uma violadora. Depois deixou Jesus, abandonou Jesus, porque o que ele queria era aquela vítima. E é por isso que hoje observamos que algumas famílias estão sendo destruídas, porque não perceberam que era um violador ou uma violadora. O versículo 3, tinha Amon um amigo sagaz. Olha só, tinha porém Amon um amigo. O que significa isto, amado? Que todo violador ou violadora tem um comparsa ou uma comparsa. Todo violador tem um comparsa ou uma comparsa que incentiva, que compartilha o pensamento mal que está sendo executado. Comparsa aparentado, sem escrúpulo, estava ali do lado de Amon. Veja o versículo 5. O versículo 5 que é mais interessante também, que é exatamente o fingimento. É uma das características do violador, é o fingimento. Finge uma coisa quando não é. Porque o fingimento que aconteceu ali, aquela farsa, foi o comparsa que orientou Amon. Finge de doente, finge de doente, finge de coitadinho, finge de crente, finge de humilde, finge que aguenta tudo, finge que ninguém pisa no teu calo, finge. É por isso, amado, que é importante o crente ter o espírito de discernimento. Os pais que aqui estão esta noite, cuidado com aqueles que se aproximam da sua filha, do seu filho, que pode ser um violador ou uma violadora, querendo apenas a presa. Cuidado com aqueles que se convertem só por causa da sua filha, só por causa do seu filho. Muito cuidado, porque pode ser alguém que só quer a vítima, a presa, e depois vem as consequências. O fingimento é uma das características dos jovens que tem outras intenções. Versículo 6. O violador procura dominar a sua vítima pelas suas próprias habilidades. Cria qualquer coisa para chamar atenção. Veja o versículo 6. Deitou-se, pois, Amon, e fingiu-se de doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amon ao rei: peço que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Este espírito, amado, este espírito chamado de violador, ele engana todo mundo. Quem não tiver o espírito de discernimento, ele engana, ele é sagaz. E esta noite, o nosso foco é para a família. O nosso foco é para proteger os netos, proteger as netas, as filhas, os filhos, porque os violadores estão por aí.
Mas eu creio que em volta à tua casa há uma coluna de fogo. Em volta à tua casa há uma coluna de fogo, que o violador não vai querer pegar a tua presa, a tua filha, o teu filho. Muito cuidado. Versículo 7. O violador pedia bolos. Ele pede bolos. Não prepare bolos que Deus tem te dado para o violador. Por isso que a Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome a tua alegria, para que ninguém tire aquilo de dentro de você que Deus tem te dado. Versículo 8, acompanhando: o violador terá sempre uma aparência de um leão faminto. O violador não terá respeito por seus bichinhos de pelúcia. Ele não respeita. O violador, ele não respeita. O violador não pensa em comunhão. O violador não pensa em família. O violador não gosta das coisas estabelecidas legalmente. O violador não gosta de matrimônio. O violador, ele não elogia, não prestigia o matrimônio. O violador sente aversão e nojo. Olha o que diz o versículo 16. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. O violador, amados, ele sente aversão. O que significa aversão? Aversão significa um forte sentimento de repulsa, repugnância, antipatia, desgosto. E esse espírito quer dominar alguns lares. Há pessoas que não estão mais suportando o marido, suportando a esposa, porque esse espírito está tomando conta. Não está vendo nenhum sentimento, porque quando esse espírito está operando no meio da família ou do casal, não há respeito, não há elogio. A violência emocional é pior do que a violência sexual. Versículo 17. O violador sempre tem um cúmplice. Um cúmplice que lhe ajuda, um comparsa. E quem é esse comparsa? Olha o que a primeira epístola de João diz, capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo. Os comparsas que estão fazendo famílias se destruírem, que estão aconselhando casais se separarem, são filhos do diabo. O violador já não ama a sua família, não tem respeito à ordem, não se importa com a sua saúde. Ninguém pode mudar o seu coração. O que aconteceu? Você vai lendo os versículos 19, 18, 19, 20. Absalão disse àquela mulher para ela se calar. Quando você começa a ler, ele diz que ela ficou angustiada.
Mas qual é a orientação da palavra de Deus? Não faça isso. Não fique angustiado. Vista-se rapidamente da vestimenta da pureza de Cristo na sua vida, porque o Senhor, Ele tem misericórdia e vai te ajudar. Se você foi decepcionado, se você foi decepcionada, se você foi enganado, se você foi enganada, levanta a tua cabeça. Jesus é a tua alegria, Jesus é a tua felicidade, Jesus é o teu sucesso, Jesus é a solução para o teu matrimônio, Jesus é a solução para a tua família. Não baixa a cabeça. Aleluia. Meus amados, o violador, ele não pensa em comunhão, ele não pensa em mesa, ele não pensa em ceia. Não. O que é que o violador pensa? O violador, ele é surdo aos apelos da vítima. Olha o versículo 15. O versículo 15. E depois Amon aborreceu com gravíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que aborrecia do que o amor com que amara. E disse-lhe Amon: levanta-te e vai-te daqui. Quantos apelos Tamar não pediu. E uma das coisas, amados, que está acontecendo em alguns casais, é que às vezes o parceiro, ele não entende a sua esposa. Às vezes sua esposa está dizendo: eu estou ruim, eu não tenho condição. Mas ele está dizendo: eu quero a si mesmo, eu quero a si mesmo. É um espírito chamado de violador, que não dá ouvido, não tem dó, não tem pena, não atende aos apelos. E por isso muitos casais estão se desfazendo, mulheres estão tristes, porque esse espírito de violador tem tomado conta do marido. Ele não tem entendido, não tem dado ouvido à sua mulher. Estamos chegando no final do ano. Você que está aqui, esposo, diz: Deus, se isso está acontecendo comigo, se este espírito de violador, tira de mim. E Deus há de tirar, Deus há de te libertar, Deus há de fazer coisas grandes, Deus há de resolver o teu problema, Deus há de curar a tua esposa, Deus há de curar o teu marido, Deus há de dar saúde à sua família. Veja bem que o violador, amados, ele só pensa numa coisa. Olha que o parceiro dele disse: deixa eu voltar mais aqui. Ele diz assim, o versículo 5. Olha que o parceiro dele diz. Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama. Todos que têm o espírito de violador ou violadora só pensa na cama, só pensa na cama, não pensa na comunhão com a família, não pensa no jantar na mesa, não pensa de sentar com a família na mesa, mas o pensamento está na cama, está já voltado a outra pessoa, está voltado a outro, está voltado a outra. Mas nós estaremos fazendo um clamor para que esse espírito de violador, ele seja repreendido de famílias que estão sendo dominadas.
gostaria que esta igreja tivesse cheia como o dia de domingo. Casais que precisam ouvir esta palavra. O violador, ele distrai, ele tira de rota, porque sabe, a única palavra que pode abençoar é esta palavra. É esta palavra. Veja bem, amados, olha o que a Bíblia diz, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. O que quer dizer isto? Que o violador morrerá algum dia. Quem pode ler o versículo 24 de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 24? Veja bem, leia o versículo anterior, 23. Foi onde se preparava a morte do violador. Todo violador tem um compasso aparentado. Todos morrem, porque o salário do pecado é a morte. Todas as atitudes de um violador têm um alvo. Por isso, amados, que o violador está por aí. Cuidado com a tua filha, com teu filho. Porque a mente do violador é cama, quer sexo antes do casamento, diz que tudo pode, e vem os comparsas, as comparsas, dizendo é isso mesmo, eu já fiz, é bom. Cuidado, pais, que a questão, porque esta é uma palavra profética para a tua família. Talvez você não esteja atento para isto. Cuidado com aqueles que estão perto da tua filha, com aqueles que estão perto da tua filha. Observe, vigie, porque o violador está por aí. Nunca o violador pensa na comunhão da mesa. Nunca o violador pensa no respeito familiar. Sempre ele quer começar pelo íntimo, lá do versículo 5 que já lemos. O maior objetivo do violador é ter uma aventura. Mas aconselha teu filho, aconselha tua filha, que o matrimônio não é uma aventura. Quantos por aí estão dizendo, vamos ficar, nada de casamento, vamos ficar para ver se vai dar certo, só querem aventura. Isto é um espírito de violador e de violadora. Vigia, jovem, porque o Senhor tem promessa para a tua vida, o Senhor tem promessa para a tua família, o Senhor tem promessa no futuro para você. Esta noite, convido de pé, por gentileza, e eu quero fazer uma oração pela tua família. Fecha teus olhos. Você que suas filhas já casaram, mas você tem neta, você tem neto, tem bisneto, tem bisneta. O inimigo está por aí, está rondando, está vendo a tua filha que já está se formando. Isto é uma palavra profética para você, pai. Por isso que às vezes jovens adolescentes estão aí grávidas, por causa do violador. Os pais não prestaram atenção.
Mas esta noite Deus está dando um escape para você, pai, para você, mãe, que aqui está, para você, avó, para você, avô. O violador estava de olho na tua filha, de olho no teu filho, mas esta noite o Senhor vai repreender esse espírito. O Senhor vai repreender de longe da tua casa. Você não vai ter decepção, porque o Senhor vai colocar anjos guerreiros. Isto se você crer. Fecha teus olhos. Pensa na tua filha, pensa no teu filho, pensa na tua neta, pensa no teu neto. Se eles são solteiros, solteiras, pensa neles agora. Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Guarda, protege, livra do mal. É só Ele que pode livrar do mal. É só ela que pode ser escape, se Deus o proteger. Senhor Deus, esta noite aqui estou orando pelas famílias que aqui estão, pelos pais que aqui estão, os pais que têm filho adolescente, os pais que têm filhos adolescentes, jovens. Meu Deus, não deixe esse espírito de violador entrar na vida desta pessoa, para que não venha dizer só cama, mas que o teu Espírito Santo esteja nesta família e pense em comunhão, em matrimônio, e pense na mesa. É no teu nome, Senhor, que eu intercedo as tuas bênçãos pastorais sobre cada família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Podeis assentar.